A paz do Senhor, queridos irmãos, você que é professor de escola bíblica ou você que é um aluno, que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus e está nos acompanhando aqui no canal da The Blue, que Deus te abençoe e que você possa aprender mais sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre como aplicar a palavra de Deus à sua vida e também à vida daqueles que te ouvem. Desde já, como sempre começo as aulas, começo parabenizando a você que está tomando essa atitude de ir em frente para aprender a palavra de Deus. Você não está esperando simplesmente alguém vir te ensinar, mas você mesmo está buscando, está querendo receber subsídios, materiais para você poder estudar a palavra. Parabéns para você. A nossa lição hoje, lição de número 4, da lição de Tiago, esta lição preciosa que nós podemos contribuir como um dos comentaristas, é uma lição que ela fala sobre uma vida cristã relevante. Hoje a lição de número 4 vai falar sobre o cristão e a prática da palavra. Nessa lição nós vamos aprender sobre como uma pessoa que é salva pela palavra de Deus, ela deve viver pela palavra e quais são as implicações do viver na palavra. O nosso texto-chave está em Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a nossa leitura bíblica está em Tiago, no capítulo de número 1, nos versículos 19 até o 27. Eu não vou ler com você todo esse texto de uma vez só, mas nós vamos lendo ele conforme for os tópicos. Eu tive cuidado de fazer os tópicos dividindo os versículos, para que pudesse ser mais fácil a compreensão, pudesse expor melhor as ideias. Então, cada tópico vai tratar de uma série de versículos. E o primeiro tópico, nós vamos falar sobre recebendo a palavra. Como que deve ser a convivência do cristão com a palavra de Deus. E a primeira coisa que ele deve fazer é receber a palavra. E aí a gente começa no primeiro versículo que diz, verso 19 do capítulo 1, portanto, meus amados irmãos, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso aqui é um paralelismo hebraico, que é uma jogada de ideias que são colocadas juntas numa mesma frase, para que a pessoa faça comparações mentais. 3 coisas Tiago coloca aqui. Primeiro, pronto para ouvir. Um cristão, ele deve ser pronto para ouvir. Na verdade, Tiago começa esse versículo falando assim, portanto o quê? Portanto, da ideia de continuação de ideia, continuação de alguma coisa. Tá, portanto, o que ele falou antes? Ele disse, Deus nos gerou pela sua palavra, no verso 18, que foi a lição passada. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Porque Deus nos gerou pela palavra da verdade, irmãos, sejamos prontos para ouvir. Primeira coisa, prontos para ouvir. Aqui nós precisamos fazer a distinção entre ouvir e escutar. Quando Jesus diz, quem tem ouvidos que ouça, ele não está falando, gente, apenas ao ato de você colocar o seu ouvido para ouvir alguma coisa. Ele está falando de uma atitude interior. Então nós vamos ver que a distinção entre o escutar e o ouvir. Se um crente deve estar pronto para ouvir, Jesus usava essa expressão, quem tem ouvidos ouça, todo mundo tinha ouvidos. Eu creio que poucos surdos haviam nas multidões em que Jesus estava. É óbvio que ele curou muitos surdos, mas se você fosse colocar em proporção a quantidade de surdos, era muito pequena. Mas mesmo assim Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Poxa, as pessoas que ouviam essa expressão, de repente, poderiam vir a pensar, mas peraí, eu tenho ouvidos. Não, Jesus está dizendo assim, você que está me ouvindo, então que você agora atente sobre isso. Atente sobre isso. Então, o escutar é um simples escutar. Nesse momento, você pode estar escutando o carro passar na rua.
mas você não percebe qual é o motor, que tipo de motor que carro que é, qual é o modelo do carro. Por quê? Porque você simplesmente escutou. Agora, você pode ouvir, que é o quê? Você vai até o carro, você vê o modelo e você ouve o som daquele carro. Você sabe que está saindo daquele carro. Por quê? Porque você atenta para aquilo que está sendo feito. Você sai na rua para ver qual é o carro. Você não fica apenas sentado dizendo, passou um carro. Não, não, não. Eu quero saber que carro que é. Então, essa é a distinção entre o escutar e o ouvir. O escutar é um som que você escuta sem muito propósito. Pode acontecer acidentalmente. Muita gente escuta a palavra acidentalmente, recebe a palavra acidentalmente. Jesus falou sobre isso lá em Mateus capítulo de número 13, quando ele fala sobre a palavra do semeador, que a semente cai acidentalmente à beira do caminho. Quer dizer, é uma coisa acidental, essa pessoa ela ouviu, mas ela ouviu por ouvir, ela estava no rádio e ela mexeu lá as estações e acabou caindo, né, naquela palavra que estava sendo pregada. Mas, de repente, essa pessoa sai daquela estação e vai para uma outra estação que está tocando música. Ela apenas escutou, ela não prestou atenção, ela não se ateve àquilo e não colocou em seu coração para aplicar. Então, o homem crente, aquele que recebe a palavra de Deus, que é gerado na palavra de Deus, ele precisa ser pronto para ouvir. Por que pronto para ouvir? Porque se você não recebe a palavra com essa disposição, ela não fará efeito nenhum na sua vida. Segunda coisa que o escritor coloca aqui, o cristão precisa ser tardio para falar. Se ele é pronto para ouvir, ele deve ser tardio para falar. Por quê? Porque nós daremos conta de toda a palavra que for dita. Jesus falou em Mateus 12:36. Toda a palavra tola que o homem ele falar. Algumas versões diz palavra ociosa, aquela palavra que foi dita sem nenhum tipo de reflexão. Nós haveremos de dar contas, prestar contas dela diante de Deus no dia do juízo. E aqui, irmãos, entra uma coisa que nós precisamos cuidar. Uma vez que nós somos crentes gerados em Deus pela palavra, nós recebemos a palavra com atenção, com carinho, nós precisamos gerar em nós essa reflexão sobre aquilo que é falado após a recepção da palavra. Vamos ver se eu me faço entender. Uma pessoa que recebe a palavra, ela precisa cada vez mais ser comedida naquilo que ela fala. Assim como ela é fácil de que a palavra entre nela, assim também precisa ser difícil que as palavras saiam de qualquer jeito dela. Sim, nós vemos sobre os conselhos do sábio Salomão sobre a palavra, né? Ele vai dizer, ei gente, até o tolo quando fica em silêncio é tido por inteligente. Você precisa ter cuidado com aquilo que você fala. Por quê? Por causa daquilo que você recebeu. E é engraçado que nós vemos tantos crentes, né? Falando qualquer coisa, falam sem pensar, dizem coisas sem pensar, e às vezes dizem diante de muita gente, e aquela palavra se espalha, não tem mais volta. Por quê? Porque esta pessoa com certeza teve dificuldade na recepção. Porque esse tripé é poderoso. O tripé do pronto para ouvir, tardio para falar. E aí vem a terceira parte, que é tardio para se irar. Aqui Tiago está ligando uma coisa a outra e não é em vão. Ele está fazendo uma conexão entre a fala sem pensar, a fala despreocupada e a ira. Porque geralmente a fala sem pensar e a ira estão ligadas. Palavras descuidadas geralmente saem de um espírito irado. Por isso que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala, porque quanto mais a gente fala, mais ira vem. Então, Tiago faz essa ligação. Se você for pronto para ouvir, você precisa ser tardio para falar e, consequentemente, tardio para se irar. Aqui cabe um lembrete sobre a ira. A ira não é pecado em si. Falamos sobre isso na lição sobre a tentação, que muitas pessoas têm ideia de que a ira em si ela é um pecado. Não, a ira pode levar ao pecado.
A ira pode levar ao pecado. Você tem que ver que quando o apóstolo Paulo ele escreve, né, irai-vos e não pequeis, lá em Efésios capítulo 4 e verso 26, ele está falando então que é possível se irar sem pecar. Eu vou dar um rápido exemplo. Imagine que você vê uma pessoa batendo na outra, uma velhinha sendo espancada na rua, uma senhora de idade, uma idosa sendo espancada na rua. O que você vai fazer? Você vai ficar olhando e vai dizer, isso aí mesmo, bate mesmo. Não. Você vai se mover, você vai chamar pessoas, vai querer mobilizar aquela pessoa que está batendo naquela velhinha, você vai chamar a polícia, você vai conclamar os órgãos competentes. Por quê? Porque há uma injustiça acontecendo ali. Mas o que te leva a fazer isso? É a ira contra o erro. Você fica irado com aquele erro, aquilo está certo. O problema da ira é que geralmente ela nos leva a nos irar não contra o erro que está acontecendo, mas contra a pessoa que está cometendo o erro. E nós, ao invés de nos unirmos em uma batalha contra o erro que aconteceu, nós nos unimos em uma batalha contra a pessoa que está fazendo aquele erro. Por isso que muita gente, ao invés de resolver situações, elas criam outras situações com a sua ira. Porque a nossa ira, geralmente, ela é desmedida. E boa parte da ira desmedida também está ligada à palavra. Por isso que Tiago fala sobre isso. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, tópico de número 2. Aliás, o subtópico de número 2, né? Ele vai falar sobre que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele está explicando, gente, uma vez que vocês têm esse tripé na vida de vocês, vocês precisam saber no verso 20 do capítulo 1, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, ela é desmedida. Exatamente isso que eu estou falando. Ela atrapalha a vida do crente. Bem, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, né, que as orações dos cristãos, elas são atrapalhadas pela ira. Levantai aos céus, mãos santas, sem ira. Por quê? Porque se você levantar aos céus as mãos com ira, a sua oração, ela é impedida. Então, a ira do homem, essa ira que ela vai contra a pessoa, ela não vai contra aquilo que está errado, ela é uma ira desmedida, ela é uma ira sem propósito, essa ira não opera a justiça de Deus. Mas aí ele continua falando sobre isso. Ele continua falando sobre essa questão a partir do momento que você recebeu a palavra, você precisa ter noção de que quando você se ira e você age com ira, você está agindo não conforme a justiça de Deus. E aí no verso de número 21 ele diz, por causa disso, rejeitando toda a imundícia, ele diz imundícia e superfluidade de malícia. O que ele quer dizer com isso? Irmão, para que você consiga receber a palavra, pronto para ouvir, né? Todo esse tripé, que eu vou falar sempre no tripé, você já vai saber que eu estou falando sobre isso. Para que isso aconteça e você não opere injustiça, você precisa estar rejeitando constantemente a imundícia. Você precisa estar constantemente se purificando. Aí a gente retorna de novo àquele velho assunto, que é do coração do homem que sai a imundícia, que é do coração do homem que sai todas as contendas, as brigas, as porfias, é do coração do homem. Jesus falou isso. Então, se é do coração do homem, nós temos que estar constantemente purificando. Por quê? Porque a sujeira no coração vai impedir a ação da palavra. E aí vai provocar o quê? Iras, brigas, contendas. Então, por isso, purifique, prepare o teu coração para a recepção da palavra. E você vai ver que você não vai operar a injustiça,
mas em você vai operar a justiça de Deus. Quando Tiago fala desse limpar, se livrar da imundícia, ele está também nos levando àquela ideia de preparar o terreno que Jesus fala em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Prepare o terreno, filho. Prepare o terreno. A terra que é boa é a terra que é preparada, é tirada as rochas dela. Porque se a semente cair entre as pedras, filho, ela não vai conseguir ter profundidade, né? O sol vai queimar ela. Por isso essa terra precisa ser bem preparada. O solo que está preparado é o que vai frutificar. O coração que está purificado, que está constantemente sendo lavado e está sendo retirada a imundícia, esse coração é o que vai receber a palavra de forma adequada. E ele vai falar o seguinte, na continuação do verso 21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Aqui ele vai usar, a exemplo do apóstolo Paulo, a mesma figura de enxerto, né? Que nós estamos enxertados em Cristo, e assim também a palavra da salvação foi em nós enxertada, né? E essa palavra está ligada em nós, ela está presa em nós, ela está arraigada em nós. Esta palavra precisa ser recebida com mansidão. Gente, aqui vem a questão de ouvir a palavra com o coração humilde, a humildade ao receber a palavra. Tiago está dizendo, sabe, gente, uma das razões pela qual você não recebe a palavra é porque você não tem um coração humilde para receber a palavra. Nós temos visto nos últimos dias pessoas que eles se tornam... eles não são ouvintes da palavra, eles são críticos da palavra. Se eles estão ouvindo uma pregação, eles estão ouvindo para dar uma nota, para dar estrelinhas, para dar like ou dislike. Sabe, a palavra de Deus não funciona como o seu Facebook, como o seu Instagram. A palavra de Deus, ela é para ser recebida com humildade, ela vem de Deus. Mas nós, muitas vezes, estamos julgando a palavra. Ficamos julgando e julgamos o tempo inteiro. Senta para ouvir, julga. Vai ler a palavra é para julgar se o escritor estava certo ou não. Eu vejo pessoas julgando que Paulo estava errado. Não, Paulo estava errado quando Paulo falava isso. Escuta, se você desconsidera as palavras de Paulo, você está desconsiderando também as palavras de Jesus, porque os apóstolos, diz a Bíblia, eles estavam firmados numa estrutura que era Cristo. Você acha que Deus permitiria que esses homens falassem as coisas da cabeça deles, simplesmente para depois você dizer assim, isso eu quero, isso eu não quero? Não! A mesma coisa nós fazemos com relação com a palavra, nós usamos a palavra sem humildade, nós não chegamos diante da palavra dizendo assim, o que a palavra precisa falar comigo? Nós vamos à palavra dizendo o que a palavra precisa falar com os outros, o que eu vou aprender para que eu possa colocar na mente, no coração dos outros. Não é para isso que a gente usa a palavra. A palavra ela deve ser recebida com humildade. Quando a gente não recebe com humildade, a Bíblia vai dizer que isso é dureza de coração. Eu não sei se você se lembra, no capítulo 3 de Ezequiel, quando Deus está chamando Ezequiel, Deus está dizendo assim, olha, Ezequiel, deixa eu te dizer uma coisa, a casa de Israel não vai querer te dar ouvido. Sabe por quê? Porque eles são duros de coração. A fronte dele, a cerviz, algumas versões dizem, que ela é dura. Eles são duros de coração, eles são rebeldes. E qual é a característica da rebeldia deles? Eles não vão querer ouvir a palavra que estiver na tua boca e que vem de mim. Então, gente, a humildade ao receber mostra que o teu coração ele está quebrantado. Quando você tem dificuldade para receber a palavra, mostra que o teu coração está endurecido. Aí sabe o que Deus disse para Ezequiel? Fica tranquilo, Ezequiel. Eu fiz a tua face mais dura do que a deles. Eu te fiz, Ezequiel, como um diamante que vai cortar essa dureza do coração deles. Sabe? Por isso que Deus às vezes usa palavras pesadas contra a gente, né? Porque nosso coração muitas vezes está duro demais. A gente já julgou tanta mensagem, a gente já julgou tanta palavra de Deus, que Deus já não está mais conseguindo falar conosco.
E ele precisa usar de dureza, de um profeta duro, para falar aos nossos corações. Por isso, humildade, porque senão a palavra não tem eficácia. Né? E aí vem a aplicação do texto. Qual tem sido a atitude sua diante da palavra que você tem recebido? Né? Essa é a aplicação que nós devemos fazer com os nossos alunos. Será que você tem sido humilde, né, em receber a palavra? Será que você não tem sido aquela pessoa que simplesmente quer fazer das suas ideias, quer que a palavra diga as suas ideias? Né? Que eu tenho até uma frase comigo que diz assim, os hereges de antigamente, eles faziam as pessoas se convencerem de que aquilo que eles estavam falando estava na Bíblia. Né? Os hereges de hoje, eles fazem as pessoas se convencerem de que aquilo que eles estão falando é mais importante do que a Bíblia. Muitas vezes nós somos assim. Não, aquilo que eu penso é mais importante até do que está na palavra. Não. Isso é falta de humildade, coração duro, dura cerviz. Isso vai resultar em uma não penetração da palavra na sua alma, imundícia, ira e, com certeza, como diz o apóstolo Paulo aqui, né? A palavra pode salvar as vossas almas. Quem não tem a palavra em si, não tem com certeza também a salvação. Pensa nisso, né? Vamos lá. Tópico de número 2, obedecendo a palavra. O tópico de número 1 fala de receber a palavra. O tópico de número 2 fala de obedecer a palavra. E aí o verso de número 22. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Gente, a palavra grega para ouvir, a palavra hebraica para ouvir, tanto a hebraica quanto a grega, é a mesma que obedecer. No português, ouvir é diferente de obedecer. Eu posso ouvir e de repente não obedecer. Eu até atento para aquilo que até está em mim, eu entendo aquilo, mas eu não faço aquilo. Já no hebraico, quando se fala de ouvir, ouvi, ó Israel, ouvi, povo meu, Deus estava falando não só de ouvir, é um ouvir agindo já. É uma coisa ligada à outra, não existe distinção entre o ouvir e a ação. Quem não fez é porque não ouviu. Essa é a ideia. Então ele está dizendo aqui, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Porque vocês precisam saber que a fé cristã é uma fé prática. O propósito da doutrina não é para você saber ela, é para você agir conforme ela. É isso. Por isso que Jesus lá em Mateus, capítulo de número 28, quando ele está dando a grande comissão para a sua igreja, ele diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho falado. É ensinando-os, não é só ensinando-os a doutrina, a eles saberem o que é justificação, o que é eleição, o que é redenção, o que é salvação. Não. É ensinando-os a guardar. Eles sabem a doutrina e essa doutrina se transforma em prática. Não basta ensinar, tem que ensinar a guardar. Por isso que toda vez que a gente pega a palavra, nós temos que nos perguntar, será que eu vou aplicar isso? Aliás, a pergunta, né, que as pessoas faziam depois de ouvir o sermão de Jesus lá em João capítulo de número 6, o que faremos para executar as obras de Deus? Eles não só ouviam, muita gente só ouvia, mas muitas pessoas perguntavam, o que faremos depois disso? Para que nós possamos executar isso que você tem falado, Jesus. Né? O apóstolo Paulo quantas vezes perguntava, né? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, se não me falha a memória, que ele diz, irmãos, que faremos, pois, então? Após isso tudo que nós já temos ouvido, que faremos? Romanos, né? 8. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Qual vai ser o nosso proceder diante disso tudo? Não é só ouvir, tchê. Não é só você pegar e ficar se alimentando e saber diferenciar A de B. É o que você tem feito com essa palavra. Porque, senão, tudo isso não passa de falso discurso. Aí vem o subtópico de número 2. Ele vai falar sobre se alguém é ouvinte da palavra, no verso 23 está aqui, e não cumpridor,
Essa palavra, essa pessoa é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. E o verso 24 vai dizer, porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Tiago está usando aqui a parábola do espelho. O espelho, na época, ele não era como nós conhecemos hoje. Ele era feito de metal polido e ele geralmente era colocado em lugares onde a pessoa ficava por um bom tempo, como alguns colocavam embaixo da mesa, né? Ou colocavam na mesa para que a pessoa pudesse, de vez em quando, se olhar, né? Ver se o seu rosto estava limpo, ver se a sua barba, né, não estava suja de comida. Alguns colocavam embaixo até mesmo do seu próprio prato. Ou então colocavam em lugares onde você precisava se debruçar. O espelho não ficava na parede, ele ficava no chão, ou de forma que você precisasse se debruçar sobre ele. Por isso que Tiago vai dizer assim, gente, o espelho, ele é uma espécie de modelo. Você olha para lá e você sabe o que está errado ou o que está certo em você. O homem que ele lê a palavra, ele ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra, esse homem, ele é como uma pessoa que vai diante de um espelho, ele olha, ele vê o que está errado, mas ele sai, ele não faz nada com relação àquilo. E o que vai acontecer com ele? Ele esquece do que estava errado. Imagine que eu tenho uma espinha no meu nariz. Tem lá uma baita espinha. E eu acordo de manhã, olho no espelho, com muito sono, olho no espelho, vejo a espinha e digo, uma espinha, gente. Preciso tirar essa espinha. Mas aí eu vou para tomar banho, me seco, vou embora, vou para o serviço, vou para a vida e eu esqueço de ter espremido aquela espinha. Adiantou eu saber que eu tinha espinha? Não adiantou. As pessoas vão dizer, rapaz, tem uma espinha enorme no seu nariz. É mesmo? Rapaz, eu havia esquecido. Então a pessoa que vê o seu rosto no espelho, mas não faz nada a respeito daquilo, o que acontece com ela? Ela cria uma imagem irreal de si mesma. Essa pessoa tem dificuldade para ver os seus próprios defeitos. Os outros vão ter que ficar falando dos defeitos dela. Por quê? Porque ela não se analisa na palavra, que é o espelho. Ela não se analisa. Ela só vê e ela não faz nada com relação àquilo. Ela usa aquilo como conhecimento, como um dogma apenas. Ela usa aquilo como mais uma forma de ela poder publicar alguma coisa nas suas redes sociais. Ela usa aquilo como mais uma frase de efeito. E ela não faz nada com relação àquilo. E essa pessoa vai sair dali e ela vai continuar com os seus erros e defeitos. E esses defeitos geralmente precisam ser vistos por outras pessoas. E essas pessoas geralmente são pessoas repreensíveis. Repreensíveis. Por isso que uma das características, né, do cristão, do líder cristão e do cristão também, é ser irrepreensível. Como é que uma pessoa se torna irrepreensível? Porque ela está sempre se olhando no espelho. Ela está sempre vendo aonde há falhas nela. Ela está sempre se analisando. Ela não cria uma imagem errada de si mesma. Não, está tudo bem comigo. Não. Essa pessoa vai para o espelho e vê. Será que está tudo bem comigo? E essa pessoa que sai do espelho e não faz nada, ela se esquece. E ela faz isso constantemente. Se torna um ciclo vicioso. Ouvir e não fazer nada, ouvir e não fazer nada. Tem muita gente na igreja que senta há anos nos bancos de igreja, mas não faz nada a respeito daquilo que ouve. E isso se torna um ciclo vicioso. Essa pessoa sai, vai para a vida na segunda-feira e durante toda a semana passa sem praticar nada da palavra. Volta no domingo, ouve a palavra, vai embora e assim vai. Essa pessoa, ela está enganando a si mesma. Aí vem o subtópico de número 3, que fala da lei perfeita. Aí o verso 25 vai dizer, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que ele está falando aqui? A lei perfeita, né? Ele está lembrando das palavras do salmista Davi, que o salmista Davi falava muito da lei perfeita que restaura a alma, né? A lei perfeita, ele está falando assim, olha, quando você olha para o espelho, que é limpo, ele mostra as suas imperfeições,
você vai ver e você perseverar nisso, perseverar em analisar e analisar e analisar aquilo, perseverar em ver aonde precisa ser transformado, perseverar em receber a palavra, esta pessoa, ela não vai esquecer. Ela com certeza vai se lembrar daquilo que ela aprendeu, daquilo que ela viveu. E ela vai aplicar, e tudo que ela fizer, ela vai fazer bem. Ela será bem-sucedida em tudo o que ela fizer. Tudo. E aí vem o tópico de número 3, para nós encerrarmos, que vai falar sobre o cristianismo prático. O subtópico de número 1 vai falar a religião sem valor. Que daí ele diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, verso 26, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião deste é vã. Olha, gente, eu não sei se você está percebendo, mas tudo está ligado à língua. Tudo está ligado à língua. Esse texto todo está ligado à palavra que você recebe e à palavra que você dá. Se a sua língua não tem freio, ele vai falar sobre isso no capítulo de número 3, que vai ser nas próximas lições, mas se a sua língua não tem freio, não tem controle, você está mostrando que a sua religião não vale de nada. Que a fé que você tem, aquilo que você recebe, não muda a sua vida, não muda o seu jeito de fazer as coisas e de falar. A sua religião é vã. Se a sabedoria das palavras nossas não vierem da nossa fé, a nossa religião é falsa. É falsa. A nossa religião, ela é falsa. Gente, e eu penso, né, em um tempo em que as pessoas pensam que escrever as coisas, né, nas redes sociais não é palavra. Gente, é fala. Nós vamos dar conta daquilo ali. Quanta tolice, quanta bobagem, quanto julgamento. Né? Quanto julgamento, quanta morte. Quanta morte nas palavras que nós temos falando. E, gente, é mais uma prova de que estas pessoas não creem de verdade naquilo que elas aprenderam. Elas não acreditam nisso. Porque se elas acreditassem, isso transformaria o jeito que elas falam as coisas. Salmo 34 vai dizer, né? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A religião falsa, a religião sem valor, cria pessoas que são tagarelas, que falam sem parar, julgam sem pensar, falam sem dizer, dizem sem pensar, como já dizia uma música. Né? Falam sem dizer, dizem sem pensar. É um tempo que as pessoas falam tanto. E, infelizmente, cristãos também não têm sido sábios nas suas palavras. E aí, por isso que Tiago vai falar. A religião pura e imaculada, isto é, a religião verdadeira para com Deus, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, que é o nosso subtópico de número 2. A religião pura é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Gente, pensa comigo. Por que ele está falando do nada de órfãos e de viúva? Com certeza ele está falando, gente, as palavras que vêm da religião vã são palavras que matam. Porém, ao contrário da religião falsa, que é uma religião que mata, que tira, que arranca, que expurga, a religião pura é a religião que supre. É a religião que dá, é a religião que abençoa. A religião verdadeira é aquela que trata com amor aqueles que são desvalidos. A religião verdadeira é aquela
que cuida daqueles que Deus cuida, porque Deus é o pai dos órfãos e das viúvas, como disse o salmista lá no Salmo 68:5. Então a religião de verdade é aquela que traz vida, é aquela que traz esperança. A religião morta é aquela que mata com as palavras. A religião viva é aquela que age com amor e que faz a coisa acontecer. Entenderam? Então, Deus é o Deus que se importa com os órfãos e com as viúvas. Quando a gente fala de órfãos e viúvas, nós estamos falando aqui de um conceito daquelas pessoas que eram desamparadas. Você sabe que os órfãos e as viúvas, eles não tinham mantenedores se não fosse a caridade e a bondade do povo. Então Deus se preocupava com eles, e aqui nós vamos ver que a religião verdadeira, ela é a religião que se preocupa com aqueles que não têm como se manter. É a religião que sustenta. E aí ele termina dizendo, além disso, a religião pura, ela também é a religião que se caracteriza em guardar-se da corrupção do mundo. O crente está no mundo, não é do mundo, ele faz as coisas que um bom cidadão faz, ele faz as coisas que um bom pai faz, ele faz as coisas que um bom trabalhador faz, ele está no mundo, ele acorda como todos os demais, dorme como todos os demais, só que ele não é atingido pela mentalidade corrupta do mundo, que se caracteriza em quê? Ira, palavras de contenda e todo o restante. Então, irmãos, nós vamos ver que esse estar no mundo não é ser amigo do mundo. Jesus, quando ele orou na oração sacerdotal, ele disse, Pai, eu peço que tu não os tires do mundo. Não tire eles do mundo. Por que Jesus diz não tire eles do mundo? Porque é no mundo, não se envolvendo com o mundo, mas no mundo que eles farão a transformação necessária. É o mundo para o qual eles foram chamados a transformar. Então, como que um crente pode dizer que a religião dele é verdadeira se a religião dele não serve para transformar o mundo? Ele está envolvido com a corrupção mundana. Como que ele vai dizer que a religião dele é verdadeira? Não é por isso que várias pessoas dizem assim, que cristão nada, isso aí faz pior do que nós. Esses aí são piores do que a gente. Por que as pessoas falam isso de nós? Porque geralmente a nossa fé, a nossa religião é falsa. Porque a religião verdadeira, ela cuida dos desvalidos e ela se guarda da corrupção do mundo. Para concluir, o Tozer, ele disse que a Bíblia não reconhece a fé que não leva à obediência e nem reconhece qualquer obediência que não brota da fé. Nós precisamos avaliar, não é só aquilo que a gente compreende da Bíblia. Não adianta saber escatologia. Não adianta você saber tudo sobre cristologia e você não ser um cristão praticante do básico da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ensinar teus alunos de forma eficiente, viu, neste domingo. E que todas as vezes que você se levantar para falar, seja porque a sua vida é um exemplo. Que Deus abençoe vocês em nome de Cristo Jesus.